Memphis Depay voltou a aparecer nas redes sociais, mas uma frase chamou a atenção de todo mundo no Corinthians. O atacante publicou uma mensagem enigmática justamente no momento em que seu futuro no timão está completamente indefinido. E a pergunta que fica é: será que esse foi apenas um desabafo ou um recado sobre a negociação com o Corinthians? O contrato de Memphis está chegando ao fim. A negociação pela renovação continua, mas enquanto os empresários conversam com o clube, o holandês decidiu aparecer publicamente com uma mensagem que abriu várias interpretações. E nos próximos minutos você vai entender o que está acontecendo nos bastidores e por que essa situação merece a atenção da torcida corintiana. Memphis Depay está de férias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo de 2026. O Corinthians liberou o jogador para descansar depois da participação no Mundial, mas a passagem de Memphis pela Copa não foi como ele esperava. O atacante começou a competição como reserva da seleção holandesa. Foram apenas 51 minutos em campo, pouca participação, uma assistência e uma eliminação que deixou muita gente decepcionada. No jogo decisivo contra Marrocos, quando a Holanda precisava buscar a classificação, Memphis sequer entrou em campo. A partida terminou empatada no tempo normal. Foi para a prorrogação. E mesmo assim o camisa 10 do Corinthians permaneceu no banco. Agora, fora dos gramados, o foco voltou completamente para o futuro dele no clube. Memphis tem contrato com o Corinthians somente até o dia 31 de julho. Ou seja, o relógio está correndo. E a diretoria precisa definir rapidamente qual será o próximo capítulo dessa história. Mas o que chamou a atenção não foi apenas a situação contratual. Foi a mensagem publicada pelo próprio Memphis. O jogador escreveu: "Eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção e é por isso que sigo aqui." Uma frase forte. Uma frase que gerou muita discussão entre torcedores. Porque Memphis poderia simplesmente estar falando sobre sua carreira, sobre momentos difíceis, sobre superação. Mas o momento escolhido chamou a atenção. Ele está negociando uma renovação. E qualquer declaração pública de um jogador importante acaba gerando questionamentos. Será que Memphis está mandando um recado? Será que ele quer mostrar que continua focado no Corinthians? Ou será que existe algum desconforto nos bastidores? A resposta ainda não apareceu. Mas uma coisa é certa, a torcida está de olho. A situação envolve vários pontos. De um lado está Memphis Depay, um jogador que chegou ao Corinthians cercado de expectativa, um nome de peso internacional, uma contratação que trouxe muita atenção para o clube. Do outro lado está a diretoria corintiana, que precisa avaliar os próximos passos. Renovar com Memphis significa manter um jogador de enorme impacto técnico e de marketing, mas também significa continuar com um investimento alto, e esse é um dos pontos que pesa na negociação. O Corinthians vive um momento onde cada decisão financeira precisa ser muito bem calculada. Qualquer erro pode virar uma nova pressão em cima da diretoria, e Memphis também precisa decidir o que quer para o futuro. O jogador tem mercado, tem história na Europa, e ainda possui nome internacional. Por isso a negociação não é simples. Não depende apenas de vontade. Depende de projeto. Depende de valores. Depende do que cada lado espera para a próxima temporada. E existe outro detalhe importante. A Copa do Mundo não ajudou o Memphis a ganhar força no cenário internacional. Ele teve poucos minutos, não conseguiu uma grande sequência, e saiu do Mundial sem o protagonismo que muitos esperavam. Agora vem o ponto principal dessa história. O Corinthians precisa tomar uma decisão. Memphis continua sendo uma peça importante dentro do elenco? O clube acredita que o investimento vale a pena? Ou a diretoria pode entender que chegou o momento de buscar outro caminho? Porque o cenário mudou. Quando Memphis chegou ao timão, ele era visto como uma grande estrela. Um jogador capaz de decidir jogos. Um nome que colocava o Corinthians novamente nos holofotes internacionais. Mas agora existe uma negociação difícil pela frente. Existe pressão financeira. Existe a necessidade de montar um elenco competitivo. E existe uma torcida que quer saber: Memphis vai continuar vestindo a camisa do Corinthians? Ou esse pode ser o começo do fim da passagem do holandês pelo Parque São Jorge? A frase publicada pelo jogador aumentou ainda mais o mistério. Ele disse que nunca perdeu a direção. E talvez essa seja justamente a mensagem. Memphis acredita que ainda tem um caminho para seguir. A questão é saber se esse caminho continuará sendo no Corinthians. A minha opinião é que o Corinthians precisa tratar essa renovação com muita inteligência. Memphis é um jogador diferente. É um atleta que chama atenção, que aumenta o peso da camisa do Corinthians. Mas o clube não pode cometer erros financeiros. A renovação precisa fazer sentido dentro da realidade do timão. Porque manter um grande nome é importante,
mas manter um grande nome sem planejamento pode virar um problema. Agora a decisão está nas mãos dos dois lados. Memphis precisa mostrar o que deseja para o futuro, e o Corinthians precisa mostrar se ainda acredita nesse projeto. E você, torcedor? Acha que o Corinthians deve renovar com Memphis Depay? Ou o clube deveria pensar em outro caminho? Comenta aqui embaixo. Se você quer acompanhar tudo sobre o Timão sem enrolação, se inscreve no canal Timão Atual, porque aqui você fica sabendo primeiro das principais notícias, bastidores e decisões que podem mudar o futuro do Corinthians. E fica ligado, porque essa negociação ainda pode ter novos capítulos.